Sejam bem-vindos para mais uma aula, começando aí mais uma semana, e hoje nós vamos aí, né, além da gente estar continuando a nossa matéria, hoje também, né, no início da nossa semana, é bom a gente já começar a relatar para vocês que nessa semana nós temos simulado de humanas. Na sexta-feira nós temos simulado aí de história, geografia, junto com a matemática de exatas, e vou falar para vocês desde já qual vai ser a matéria, então para vocês anotarem aí, para vocês começarem a se mobilizar para estudar, para não ficar muito pesado para sexta-feira. A matéria que vai cair no simulado de vocês de história dessa semana vai ser sobre a independência da América Espanhola, que foi aquela última matéria que a gente estudou na apostila número 2, e essa que a gente está concluindo essa semana, que é sobre esse processo de emancipação política aqui no Brasil, que vai desde do Marquês de Pombal, desde a Confidência Mineira, que a gente estudou na aula passada, e hoje falando sobre a Conjuração Baiana também. Então essa vai ser a matéria que vai cair no simulado de vocês na sexta-feira, simulado de humanas. Então já comece a se mobilizar, já comece a se organizar para que vocês façam aí, no caso, aí, um bom simulado na sexta-feira. Não deixe para a última hora, não. Se quiser dar uma estudadinha antes, o esquema que eu passo para vocês não é à toa. Eu sempre canso de frisar para vocês, dar uma lida, dar uma revisada, e tenho certeza que vai ficar muito mais fácil para vocês estarem recordando da matéria de vocês aí. Na aula anterior, né, eu expliquei para vocês sobre a Inconfidência Mineira. Aí não deixei nenhuma atividade para vocês, não. Vocês copiaram o esquema no caderno de vocês, tanto da Inconfidência Mineira e também da Conjuração Baiana, que eu deixei que vocês copiassem aí no caderno, foi? Então hoje eu vou continuar explicando para vocês. Terminei da Conjuração Mineira e hoje vou explicar para vocês sobre a Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana é um movimento que aconteceu aqui no Brasil aí, quase na mesma época que aconteceu então a Inconfidência Mineira, e que também foi muito importante para a nossa história. Por quê? Lembra que eu falei com vocês que esses movimentos que a gente está estudando foi o início da independência do Brasil, até chegar lá quando Dom Pedro I decretou a independência no Brasil? Então, praticamente aqui foi o início de tudo. E esses movimentos serviram para quê? Para mostrar que o povo brasileiro não estava satisfeito mais com Portugal, para mostrar que o povo brasileiro tinha, no caso aí, muita vontade de mudança, queria mudança e não estava tendo um olhar aí diferenciado por parte de Portugal. Então, tanto o Tiradentes aqui em Minas Gerais e esses revoltosos lá na Bahia já começaram a demonstrar que não dava mais, que não poderia ter mais parceria nem Portugal e nem mais o Brasil, ok? Então vamos lá, meninos, vamos entender então sobre a Conjuração Baiana, né? De cara, né, já dá para entender que foi lá na Bahia que aconteceu aí a Conjuração Baiana. E os motivos nós vamos entender aqui, ó. A Conjuração Baiana, ela tem dois nomes, tá bom? Ou Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates. Às vezes em prova, às vezes em simulado, na apostila de vocês, pode mencionar alguma coisa, a Revolta dos Alfaiates. É a mesma Conjuração Baiana, né? Assim como em Confidência Mineira ou Conjuração Mineira também tem o mesmo propósito, que seria o quê? Conjuração é alguma coisa que eles não estavam concordando e eles queriam então que modificasse. A Conjuração Baiana, ela ocorreu no ano de 1798 e teve aí alguns líderes, né? Assim como aqui em Minas Gerais a gente teve o Tiradentes, lá na Bahia também teve alguns líderes que representou e ajudou muito a eles aí a ter o seu conhecimento. Olha lá. Também conhecido como Revolta dos Alfaiates, a Conjuração Baiana foi uma revolta social de caráter popular ocorrida em 1798 e teve então uma importante influência dos ideais revolucionários franceses. Mais uma vez entra aí, gente, aqueles movimentos que a gente já estudou esse ano, né? Independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, que nada mais nada menos do que inspirado no iluminismo, né? Igual a gente já cansou de frisar esse ano nas matérias que a gente está estudando. O iluminismo, ele veio meio que para revolucionar, ele veio mesmo para dar novas ideias, dar novas menções, para que o povo aí colocasse as suas ideias em práticas, e ó, e a maioria das vezes aí eles tiveram aí muito sucesso. Vamos entender então as causas então da Conjuração Baiana, o que que ocasionou? Então tem algumas coisas aqui que eu quero explicar para vocês que eu acho bem importante. Por exemplo, ó, insatisfação popular. O povo não estava satisfeito com o governo de Portugal. Então de cara você vai já sentir aqui, ó, com o elevado preço cobrado pelos produtos essenciais ou alimentos. Por quê? Assim como a Espanha fazia na colonização espanhola, exigia que os países só comprassem produtos deles, Portugal também começou a fazer isso. Muitos produtos que só tinha fora do Brasil, não tinha aqui no Brasil, Portugal exigia que o brasileiro só comprasse vindo de Portugal, não comprasse de outro território.
E com isso, o que eles faziam? Enfiavam a mão e cobravam altos impostos. Então, um dos motivos dessa revolta que aconteceu na Bahia foi esses elevados preços que Portugal estava decretando em alguns alimentos essenciais. O que são alimentos essenciais? Alimento do dia a dia, a comida, né? O alimento que você precisa para tomar um café, para você almoçar, para você jantar. Isso aí fez com que elevasse esses preços dos alimentos. E é aquela questão, se você não comprar, você não vai se alimentar. A pessoa acabava pagando por aquele preço mesmo sendo alto. E com isso, então, gerou então, um pouco de revolta. Além disso, eles reclamavam da carência de determinados alimentos, ou seja, não era todos os alimentos que eles queriam consumir que Portugal enviasse para cá, não. Meio que fazia uma restrição de alguns produtos para enviar, então, aqui para o Brasil. Então, tinha essa carência de alguns alimentos também. Outro motivo, outra causa, forte insatisfação com o domínio de Portugal sobre o Brasil. Eles achavam, né, os baianos achavam que Portugal estava dominando muito, sufocando muito os brasileiros, não deixando a evolução acontecer. Isso de fato realmente estava acontecendo lá. O ideal de independência estava presente em vários setores da sociedade baiana. Então, esses revoltosos, que a gente vai conhecer alguns deles agora aqui, começou a querer a insatisfação e querer então a sua independência. Eles achavam que talvez eles poderiam caminhar sozinhos e não ficar dependente de Portugal igual eles estavam, né? Principalmente quando se tratava da questão de exploração, na questão de alimento, da questão de alguns quesitos também. E qual foi então os objetivos desses movimentos? Qual que era a intenção então desses revoltosos então? Primeiramente, defendiam a emancipação política, ou seja, a independência do Brasil. Esses revoltosos baianos eles queriam a independência, que o Brasil fosse um território independente. Eles defendiam a implantação da república. O que seria uma república? No qual as pessoas votam e escolhem quem eles querem que governe. E não eles são mandados, não são colocados por ordem do rei ou de outro território. Então eles defendiam então uma república. Eles queriam a liberdade comercial no mercado interno e também no externo, ou seja, você poder comprar produto de outro território mais barato que Portugal estava vendendo e também comprar produto aqui dentro também mais barato, né? Porque muitos portugueses que moravam aqui, que tinha a questão de fazer alguma produção agrícola, estavam explorando até internamente na hora de vender o seu produto. Então eles queriam essa liberdade comercial de comprar fora e também comprar aqui dentro do território. Queriam também a liberdade e igualdade entre as pessoas, ou seja, igual aquele lema que a gente viu na Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, coisa que não estava acontecendo aqui. As pessoas não tinham liberdade, não tinha como estar opinando muito, opinião era coisa rara, né? Não tinha nem como estar presente muito no dia a dia deles. E aumento de salários por parte de alguns soldados que serviam a coroa portuguesa, começou a se juntar e fazer então revolução contra Portugal naquela época, né? Que eles trabalhavam para Portugal, eles queriam então um aumento de salário, ok? Claro, como eu já adiantei para vocês, inspirado no Iluminismo, tá? E o Iluminismo foi trazido tanto para o Brasil, lá na Inconfidência Mineira, e para outros territórios, de pessoas que foram visitar lá a Europa e viram que estava dando certo e poderia dar certo aqui na América também. Porque naquela época não tinha rede social, não tinha televisão, a comunicação era bem precária, bem escassa. Então, foram visitas feitas até lá de pessoas que tinham dinheiro, né, que ia visitar a Europa, viu que estava dando certo e trouxe então essa ideia iluminista aqui para a América. Vamos conhecer então agora os líderes? Vou apresentar para vocês agora quem são os líderes dessa revolta, né? Na Inconfidência Mineira a gente viu que teve aí o Tiradentes como líder principal. Aqui na Baiana a gente vai ver que tem algumas pessoas aí de peso, ó. Primeiramente, Cipriano Barata é o nome de um líder dessa revolta então da Conjuração Baiana. Cipriano Barata. Outro é o soldado Luiz Gonzaga das Virgens. Lembra que os soldados queriam, no caso, aumento de salário? Esse aqui foi um grande soldado que liderou, então, essa conjuração baiana, Luiz Gonzaga das Virgens. Tem também aí os alfaiates, como eu falei com vocês, é conhecido como Revolta dos Alfaiates. O Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus, que era um dos alfaiates que eram líderes desse movimento. Então, se vocês forem analisar, tem liderança de várias etnias, né, de várias classes sociais, desde um soldado ou até mesmo de um simples alfaiate que
construía, que fabricavam roupas. Para quem não sabe o que é um alfaiate, ele era um costureiro bem renomado na época. Então são esses aqui. E a maioria deles aí, se a gente for analisar, eram até ex-escravos, tá? Ex-escravos que se revoltou contra a coroa portuguesa. Vamos agora ver o fogo no parquinho, vamos ver como que começou, como essa revolta então deu origem. Foi dessa forma, olha lá. A revolta então ela estava marcada, porém teve um traidor entre eles também. Mais uma vez, gente, essa questão de delação premiada ela existe desde essa época aí. Lá na Inconfidência Mineira, o Tiradentes foi traído por uma própria pessoa que fazia parte do grupo dos Inconfidentes. Aqui também não foi diferente, não. O traidor dessa vez aqui é o José da Veiga. Ele delatou o movimento para a coroa portuguesa, né, e para o governador, relatando o dia e a hora que aconteceu o movimento, que ia acontecer a revolução contra a coroa portuguesa. Ah lá, o governo baiano organizou as forças militares para debelar quem estava aí fazendo movimento contra ele. E vários revoltosos foram presos, foram executados e foram mortos por causa dessa tentativa. Então, infelizmente, não teve um final tão feliz igual a gente viu, né, na Revolução Francesa, né, que ganhou tal. Mas foi um marco, né? A independência começa por aqui. Mas infelizmente, por causa desse traidor aqui, José da Veiga, o movimento então foi descoberto e eles infelizmente então não tiveram então um final feliz e não tiveram então tanto sucesso aí, tá bom? Tá aí, meninos, essa foi então a Conjuração Baiana ou a Revolta dos Alfaiates. Então, se a gente for analisar, teve sentido sim. Foi bacana, foi positivo sim, tanto aqui na Mineira quanto na Baiana, ter começado esse movimento, porque demonstrou para Portugal que o brasileiro não estava mais satisfeito, que o brasileiro não estava mais, tipo assim, sim senhor, né, vamos obedecer, temos que obedecer. Não, demonstrou um caráter que eles queriam então a sua independência, ok? Vou fazer o hora da revisão para ajudar vocês, até para estudar para o simulário de sexta-feira, ok? Então prepara o caderninho de vocês aí para vocês copiarem então as perguntas do nosso hora da revisão. Vamos na primeira pergunta? A primeira pergunta é essa aqui, ó. Por que Tiradentes foi o único a pagar com a vida pela conjuração em 1789? Por que ele foi o único? Primeira opção, porque ele era o líder do movimento. Segunda opção, porque ele era o único que devia dinheiro para Portugal. Ou a terceira opção, porque ele participou somente da Conjuração Baiana. Então você vai analisar qual que encaixa melhor, porque ele foi o único a pagar pela Conjuração em 1789. Segunda pergunta, ó. Quem foi o amigo traidor de Tiradentes na Conjuração Mineira? Fácil. Primeira opção, Joaquim Silvério dos Reis. Segunda, Marquês de Pombal. Terceira, Voltaire. Quarta, Dom João VI. E a última, Joaquim José da Silva Xavier. Então, qual que foi aí o traidor que delatou, então, para Portugal, o Tiradentes? Próxima pergunta. Qual das seguintes classes abaixo fizeram parte da Conjuração Baiana? Primeira, senhores de engenho, escravos, mulheres, pobres. Segunda, marinheiros, militares de alta patente e escravos. Terceiro, burgueses, artesãos, mulheres, crianças e escravos. Ou a última, escravos, soldados, alfaiates e pequenos comerciantes. Então, qual dessas opções aqui foi as classes que fizeram então liderança na Conjuração Baiana? Outra pergunta. Em qual movimento foi inspirado a Conjuração Baiana? Fácil, 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 fácil. Na lata dá para responder, né? Em qual movimento foi inspirado a Conjuração Baiana? Outra pergunta. Qual a Inconfidência deu certo? A Conjuração Baiana, a Conjuração Mineira, todas duas deram certo ou nenhuma delas deram certo? Não, ó, a última é a seguinte, ó, nenhuma das duas deram certo. Então qual que encaixa melhor aí? Conjuração Baiana, Conjuração Mineira, todas duas deram certo ou nenhuma das duas deram certo? Então, responda para mim aí. Outra pergunta. Onde foi exposta a cabeça de Tiradentes? Aonde foi exposta, então, a cabeça do Tiradentes na Inconfidência Mineira? Em qual cidade? Se foi numa praça? Então, explica para mim direitinho aí onde foi exposta a cabeça do Tiradentes.
Perfeito, né, meninos? A hora da revisão tá aí, mas dá para vocês ainda complementar numa atividade da apostila de vocês. É uma só, tá? Só para vocês aí diferenciar a conjuração mineira e da conjuração baiana. E qual que é a atividade? É na página 18 da apostila de vocês, página 18, vocês vão fazer para mim aí esse complete aí, que fala aí das características da conjuração mineira e da conjuração baiana. Página 18, exercício número 7, só. E o hora da revisão para a gente finalizar. Lembrando mais uma vez que a matéria do nosso simulado de sexta-feira é a independência da América Espanhola, conjuração baiana e conjuração mineira, que a gente estudou então nas últimas aulas, ok? Então, mão na massa a partir de agora, no hora da revisão e na atividade 7 da apostila de vocês, para a gente concluir e para servir como material de estudo para vocês. E eu me despeço por aqui, encontro vocês então na nossa próxima aula para a gente corrigir o hora da revisão e essa atividade e dar sequência então à nossa matéria. Até lá!